Desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Engenheiros e funcionários da Vale deixam penitenciária Nelson Hungria após 9 dias presos. Mulher apresenta documentos falsos e se passa por parente de vítima para receber doação da Vale. Ambientalistas alertaram sobre os riscos de outros rompimentos e o medo dos moradores de áreas próximas à mineração. E ainda, tem MPB no Bate-Papo JA. Repense a perna em cada passo, esteja em festa. No 13º dia após o rompimento da barragem de Brumadinho, a Polícia Civil coletou na cidade o material genético de familiares dos desaparecidos. Isso evita que eles tenham que vir ao IML aqui da capital. Os detalhes com o repórter Wagner de Oliveira. A irmã e a cunhada de Carlos ainda estão desaparecidas. Ele e a mãe foram ao posto da Polícia Civil montado em Brumadinho para coletar material genético que vai ajudar no processo de identificação. Pelo tempo que passou, a expectativa fica menor. Mas para Deus nada é impossível. Enquanto famílias tentam lidar com tamanha dor por causa da tragédia, tem aproveitadores tentando agir. Na tarde desta quinta-feira, uma mulher foi presa na Estação do Conhecimento por estelionato. Ela apresentou documentos falsos e disse que era parente de uma das vítimas. A assessoria de imprensa da Polícia Civil não confirma o número exato, mas em conversa com alguns investigadores, eles me disseram que tem sido recorrente o número de pessoas que têm vindo aqui na Estação do Saber da Vale com documentos falsos para tentar enganar os policiais e sacar os R$100 mil ofertados pela Vale. Eu acho que essas pessoas que estão usando essa coisa de má fé é desumano, porque primeiramente tem que respeitar as dores de pessoas que perderam seus familiares. Cerca de 30 índios da tribo Pataxós, que vivem em uma aldeia que fica às margens do rio Paraupeba, em São Joaquim de Bicas, e dependem do rio para sobreviver, foram até a Estação do Conhecimento para encontrar representantes da Vale. E nós estamos querendo reivindicar nosso direito, que é o rio e a reserva indígena, né, que nós estamos querendo, que é a demarcação da terra. E o que nós sofrimos, estão sofrendo, antigamente nós tomávamos banho, as crianças tomavam banho, comer nossos peixes assossegados, hoje não come mais, não pode comer mais peixe e nem pode tocar a mão também na água por causa que está todo poluído pela instituição. Eles fizeram um ritual para pedir proteção à natureza. Pois é, até o momento foram encontrados 157 corpos, sendo que 23 ainda não foram identificados e 182 pessoas continuam desaparecidas. Foram liberados agora à tarde os funcionários da Vale e os engenheiros da Tuvisud que estavam presos na penitenciária Nelson Hungria em Contagem desde o dia 29 de janeiro. As informações com Fernanda Siqueira. Os 5 foram soltos 2 dias depois que o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus. Makoto Namba e André Yasuda, da Tuvisud, empresa de engenharia de São Paulo, e Ricardo Oliveira, César Augusto Paulino e Rodrigo Arthur Gomes, funcionários da Vale, deixaram a penitenciária Nelson Hungria acompanhados dos advogados. Eles são investigados por envolvimento nos laudos que atestaram a segurança da barragem de Brumadinho. Segundo o STJ, eles prestaram depoimentos, foram feitas buscas e a soltura deles não oferece riscos à sociedade. É com você do estúdio, Carol. Obrigada, Fernanda. Cerca de 15 mil moradores da zona rural de Brumadinho passam por muita dificuldade para chegar ao centro da cidade desde o desastre com a barragem. Com a rodovia ainda interditada, restou uma passarela e muitas baldeações. Conseguir chegar em Brumadinho virou um teste de paciência para os moradores da zona rural da cidade. A rotina de quem sai da região do São José do Paraupeba, Aranha e Piedade, por exemplo, foi completamente alterada devido à interdição da rodovia Alberto Flores. A gente chega no serviço tarde,
a gente tem que pegar outro ônibus que volta, você tem que trabalhar dobrado para dar conta, né? Porque chega aqui outra baldeação de ônibus, tem que esperar o pessoal chegar, muito difícil. Só que o problema é bem mais grave. A baldeação é apenas uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores. A passarela de cerca de 100 metros de comprimento que passa sobre o rio Paraupeba é a única opção para quem vai pegar o ônibus de qualquer um dos lados. Mas enfrentar a travessia não é fácil. Tem gente indo e gente voltando aqui na ponte e ela balança muito. Tem até um motorista aqui orientando a nossa equipe aqui a voltar, porque tem muita gente nesse momento passando pela ponte. Não pode passar muita gente de uma vez não, que é perigoso, entendeu? Balança muito e a estabilidade do peso não aguenta também, tem que passar menos pessoas. Cada pessoa tem que passar 5 cada vez. Não fica com medo de passar com a criancinha? Muito perigoso. A estrutura é sustentada por cabos de aço, muitos deteriorados pelo tempo. Ontem a gente teve uma vistoria superficial, né, por parte da engenharia da prefeitura, mas é uma vistoria que não nos deixa seguro, né? Segundo o jornalista, a ponte que fica na comunidade Aranha foi construída há bastante tempo e a estrutura foi feita para suportar pouco peso. São cerca de 15 mil pessoas de 40 comunidades rurais que dependem desse acesso. Na atual situação hoje, passando centenas de pessoas por dia, é muito perigoso. Além do problema com a ponte, os moradores enfrentam também a superlotação dentro do coletivo. Olha só a situação que nós estamos. Parece uma lata de sardinha, as pessoas sentadas, mas muita gente em pé. Hoje está vazio, ontem estava super lotado, o ônibus foi virar ali, teve que descer os passageiros, porque estava quase tombando de tanta gente. E isso é todo dia, você tem que colocar 3 ônibus dentro de um, todo dia a gente tem que enfrentar isso. A estrada de terra aqui não tem cascalho, a estrada de fazenda, talvez o ônibus pode agarrar nem chegar em Brumadinho também, com muita dificuldade. Pois é, a Prefeitura de Brumadinho informou que a estrada continua interditada, mas que os trabalhos já começaram. A liberação só vai ser feita depois da construção da nova ponte, que deve estar prevista para ser concluída em 15 dias. A chuva tem causado transtornos em BH. É preciso paciência na volta para casa. E deve continuar chovendo, viu? Aqui, pelo menos na região metropolitana, até o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, devido à atuação de uma frente fria no litoral sudeste do Brasil. Mas vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva no norte, Jequitinhonha, na região metropolitana e na zona da mata. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com chuva isolada. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Areado, os termômetros vão dos 11 aos 30. Ficam entre 17 e 36 em Itacarambi. Em Monte Alegre de Minas, vão dos 15 aos 34. E em Nova Serrana, mínima de 18 e máxima de 33 graus. 2 homens foram presos suspeitos de participarem de explosões a agências bancárias no sul do estado. Uma delas foi ontem, em São Vicente de Minas. Os suspeitos presos seriam os responsáveis por levantar informações e repassar para o restante da quadrilha, que ia executar a explosão dos caixas. As ações foram em Andrelândia, no dia 1º de fevereiro, e em São Vicente de Minas, na madrugada da última quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, foi montado um plano de bloqueio em toda a região do 38º Batalhão da Polícia. Os suspeitos foram presos na cidade de Nazareno, horas depois do crime em São Vicente de Minas. Segundo os policiais, tudo começou quando câmeras de segurança na cidade de Barra de Minas registraram o carro que teria sido usado pelos suspeitos. Com base nessas informações, começou um rastreamento pelo veículo e eles foram encontrados em Nazareno, a cerca de 130 quilômetros de Andrelândia. Com eles foram encontradas porções de maconha, 2 celulares e uma câmera fotográfica. O veículo também foi apreendido. Todas as informações foram repassadas para a Polícia Civil, que continua com as investigações. E daqui a pouco, o ambientalista denuncia a situação de barragens e moradores de região próxima à área de mineração vivem com medo de outro desastre. Já já, não saia daí. Depois do desastre em Mariana envolvendo a barragem do Fundão, ambientalistas intensificaram o alerta de perigo. Desde 2015, eles chamam a atenção
para os riscos de outros rompimentos. 25 de janeiro, meio-dia e 28. A gente fez treinamento de evacuamento da área, certo? Caso ela estourasse, recente. Eu tinha muito medo, porque eu tenho assim um conceito muito grande de que aquilo não demoraria a acontecer. Para este ambientalista, a tragédia foi anunciada. Ele diz que as autoridades de Brumadinho foram avisadas sobre a situação da barragem do Feijão, logo após a tragédia de Mariana, em 2015. Na época, um estudo foi feito pelo Comitê da Bacia do Paraupeba, apontando os riscos das barragens em Minas. Através do CIBAPAR, que é o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paraupeba, nós fizemos as audiências públicas, uma aqui em Brumadinho, outra juntamente à Assembleia, e fizemos um trabalho nas barragens de rejeitos que estavam aqui no Paraupeba, né? Aí tivemos na CSN, na Casa de Pedra, viemos aqui em Piedade Paraupeba na Valorec, fomos na Corca do Feijão, que é a barragem que houve o desastre, fomos onde que eles falam que onde tem o sistema Rio Manso, que é abastecimento público, ali também são várias mineradoras que tem ali e barragens de rejeito. E naquela ocasião a gente quis mostrar que várias a montante, e ali no caso a montante em cima do reservatório, nessas do Serra Azul, do reservatório de abastecimento público. Da mina de Feijão a gente mostrou a barragem que estourou, existe mais duas lá ainda. Naquela época ela não estava desativada ainda, né, em 2015. Mas a opção nossa era que fizesse o descondicionamento e a recuperação da área, porque sabíamos que, como em Mariana, poderia ter um risco de um rompimento de barragem, não só essa do Feijão, como eu acho que outras que estão aí também podem ter esse risco de rompimento. Nós estamos no alto da Serra da Moeda. Daqui dá para a gente ver, logo ali, a cava da mina de Pau Branco. E nesse sentido, lá embaixo, o município de Piedade do Paraupeba, a cerca de 5 quilômetros. Do outro lado, fica Alphaville, onde também há uma grande comunidade. As duas, segundo especialistas, estão sob risco caso haja um rompimento da barragem. Eles falam que desde o final de 2015, 2016, começaram a fazer a operação a seco. Mas o que a gente sabe também de informação é que nem um terço dessa operação é a seco e que ainda são depositados nas barragens. Então a gente tem que saber se isso é mesmo ou não. No distrito de Piedade do Paraupeba, onde a maior vocação é turística, parece que o tempo parou. Casas antigas e simples, poucos carros circulando pelas ruas, mas aquela sensação de tranquilidade do povo já não é mais a mesma. Desde que aconteceu o acidente, eu acho que muita gente tem dormido muito pouco. Dona Maria Cecília vive aqui há 60 anos e tem um restaurante. Depois da tragédia na comunidade vizinha, ela está com os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Eles vêm alertando muito o povo, o pessoal da VM, sabe? Falando que caso vê, se puder correr, saia correndo, que deixe os portões destrancados. Mas quem pode hoje dormir com casa aberta? Portão aberto, né? Dizem que colocaram uma sirene e avisa pra gente se caso a sirene disparar é pra gente correr, se der tempo, né? Padre Gustavo acredita que não há motivos para alarme e afirma que já viu de perto o sistema usado pela mineradora. É claro que a possibilidade de rompimento existe, mas estão fazendo um terrorismo exagerado. Nós já visitamos a barragem, sempre que a mineradora chama, nós vamos lá, visitamos a própria mineradora e aparentemente não há risco nenhum. Pois é, a Valorec Mineração esclareceu que desde 2015 a barragem Cachoeirinha, que atualmente encontra-se seca, foi substituída por um sistema de disposição de rejeitos por empilhamento drenado. Eles explicaram que neste sistema os rejeitos são filtrados e prensados. Os blocos são empilhados para depois serem revegetados e a água é reaproveitada no processo produtivo. Segundo a mineradora, a barragem Santa Bárbara, que fica na área da mina Pau Branco, é para contenção e clarificação da água de chuva, que é drenada para evitar assoreamento e que trata-se, portanto, de uma instalação de controle ambiental.
Depois do intervalo, tem um bate-papo JA e vai a Barbacena conhecer Clara Castro, uma cantora de 23 anos apaixonada por MPB. Se a perna em cada passo esteja em festa, só depende de você. Dia que a distância lembra o sol. Depois de uma breve pausa, o nosso bate-papo JA está de volta. O repórter Wagner de Oliveira foi lá na região das Vertentes para conhecer uma jovem cantora de MPB. O bate-papo JA de hoje está com esse cenário maravilhoso, direto de Barbacena. E a gente vai conversar com Clara Castro e falar sobre música. Bora? De querer dar volta no mundo em um segundo, sem nem saber o porquê. Nada é tão lento que te espere pra buscar o rumo certo, mas toda pressa de chegar a trocar. Como é que começou a sua carreira e quanto tempo de estrada já? Então, profissionalmente eu comecei quando eu fiz Bituca, que é uma escola aqui de Barbacena, o Bituca Universidade de Música Popular. Durante esse tempo eu me preparei muito e tal, tive muitas aulas de canto, de teatro. Sempre que eu me lembro de qualquer momento da minha vida, me vem uma música na cabeça. Então, eu costumo dizer que realmente eu não faço ideia de onde veio. Mas sempre ouvi muita música, minha mãe sempre ouviu muita música e minha vida é marcada por trilhas sonoras, assim, no fundo, sabe? De cada momento. Não tenha pressa, a vida é calma e não se estressa, curte a beça. Repense a perna em cada passo, esteja em festa, só depende de você. E fala um pouquinho do seu CD pra gente. Então, esse é o meu primeiro CD profissional, Claustrofobia, que é o disco novo. Ele tem 11 faixas, sendo que 8 são autorais. Tem uma releitura que é do Cazuza e do Gilberto Gil. Claustrofobia é o nome de uma das faixas e é uma faixa que fala muito sobre o processo de criação em si. Clara, e uma das músicas do seu CD é o Sobe o Sol. Por quê? Então, além do sentido que ela tem pra mim, ela é uma música que fala do amor escancarado. E ela foi a primeira a ser gravada do CD. Ela foi gravada em Nova York, com o Weber e o Alex Weiss, e foi uma experiência incrível. Então ela deu um pouco a cara do que seria o CD. Dia que a distância lembra o sol de ser só sua, claro que colore o azul, invade a casa, a rua. Quem quiser saber mais sobre a Clara Castro e acompanhar a agenda de shows, pode acessar as páginas da cantora na internet. O JA termina aqui. Outras notícias você acompanha a partir de agora no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã às 7h20 da noite. Tchau!